contribuição, porque eles têm uma trajetória profissional muito marcada pelas demissões, pelo desemprego, pela informalidade ou ilegalidade, pela não contribuição para a Previdência, logo eles não conseguirão se aposentar, porque não conseguirão acumular 25 anos de contribuição. Hoje, para esses trabalhadores, e aí o vereador que falou por último lembrou desses casos, desses segmentos de trabalhadores mais precarizados, que ficarão excluídos da proteção previdenciária, né? Hoje, muitos trabalhadores já têm dificuldade em comprovar os 15 anos de contribuição, que são o mínimo requerido para se aposentar pelo INSS, né? Ao aumentar de 15 anos para 25, um maior contingente ainda de trabalhadores e de trabalhadoras são excluídos da Previdência Pública. Então, a esses trabalhadores estará sendo negado o direito social à Previdência, que consta do artigo 6º da nossa Constituição. O artigo 6º, junto com o direito social à educação, à saúde, traz também o direito social à Previdência e à assistência. Bom, mas se a gente ainda tem hoje uma série de trabalhadores e trabalhadoras que estão excluídos da proteção previdenciária, até recentemente a gente passava por um processo de inclusão social e incorporação desses segmentos à Previdência Pública. Então, foi assim com o microempreendedor individual, que pega os trabalhadores autônomos, foi assim com as empregadas domésticas, que tiveram alguns incentivos à formalização, foi assim com a dona de casa. Então, a gente passava por um processo de inclusão previdenciária e agora essa PEC é o contrário disso, é uma proposição de exclusão previdenciária. Bom, essa proposta de 25 anos de contribuição e 65 anos de idade como mínimos para se aposentar, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, um professor da educação básica da rede municipal de Betim não poderá mais se aposentar com 30 anos de contribuição, porque acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Uma professora da educação básica de Betim não poderá mais se aposentar com 25 anos de contribuição. E assim sucessivamente, porque a aposentadoria por tempo de contribuição acabou. Bom, então vocês viram que, se a gente pega só esses requisitos de aposentadoria, eles endureceram, eles restringiram as regras para dificultar a que as pessoas consigam, então, ter acesso à aposentadoria. Mas o valor do benefício também foi reduzido. E aí tem toda uma formulazinha matemática, que não é complicada, mas eu não vou gastar tempo aqui explicando. Eu só vou dar um exemplo para mostrar como que eles mexem no cálculo do valor do benefício. E o exemplo é um exemplo simples. Um homem hoje de 65 anos de idade, que se aposente pelo INSS com 30 anos de contribuição, ele vai ter como benefício previdenciário, como aposentadoria, uma aposentadoria de valor equivalente a 100% da média das 80% maiores contribuições que ele fez. Então, pensem primeiro 100% da média. Este mesmo homem, caso a PEC seja aprovada, vai ter um benefício correspondente a 81% de uma outra média. Então, se hoje a aposentadoria dele fosse de R$ 2.000, com a PEC, ela cairia para praticamente R$ 1.600, ou seja, teria uma redução de R$ 400. Mas, na verdade, a tendência é que a diferença seja maior do que essa, porque a média de hoje é uma média mais alta do que a média que a PEC está propondo. A média de hoje pega as 80% maiores contribuições, ou seja, descarta as menores contribuições, consequentemente a média é mais alta. A PEC está propondo
a PEC está propondo que a média seja de toda a vida contributiva do trabalhador ou da trabalhadora, inclusive com as menores contribuições, o que tende a puxar a média para baixo. Então, dificultaram o acesso à aposentadoria e reduziram o valor da aposentadoria. Bom, se a gente for pensar nas pensões, eles mexem muito nas pensões e o doutor Celso já falou de várias das mudanças, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto específico. Hoje, o menor valor da pensão, seja no regime geral ou no regime próprio, é de 1 salário mínimo. Eles estão cortando a garantia de 1 salário mínimo para a pensão e, consequentemente, a menor pensão, que vai ser no caso de que a pessoa que morreu só deixa um dependente em vida, será de 60% do salário mínimo. Então, se hoje a menor pensão é de R$ 937, que é um salário mínimo, se a PEC for aprovada, a menor pensão vai ser de R$ 562. Bom, o BPC, benefício de prestação continuada, benefício da assistência social, também perdeu a garantia de um salário mínimo, ou seja, vai ser inferior a um salário mínimo, e ainda vai passar por uma série de mudanças, exatamente com o objetivo de, além de reduzir o valor, dificultar o acesso das pessoas ao benefício da assistência. Então, para o idoso, ou para a pessoa idosa, como o doutor Celso também já mencionou, eles estão elevando a idade de 65 anos, ou estão propondo elevar a idade de 65 anos para 70 anos, tornando mais difícil acessar o benefício. Para a pessoa pobre com deficiência, eles estão, pasmem vocês, querendo medir o grau de deficiência da pessoa com deficiência para saber se a pessoa com deficiência pode ter o benefício de prestação continuada. Então, dificultando também o fato de a pessoa poder acessar, poder requerer o benefício da assistência. Agora, essa elevação da idade do benefício de prestação continuada para o idoso, ele é muito sério. Já foi mencionado aqui, mas eu vou repetir. Hoje, um trabalhador ou uma trabalhadora que não consegue cumprir o requisito mínimo para se aposentar, muitas vezes, aos 65 anos, como ele não conseguiu os 15 anos de contribuição, que é o mínimo para poder se aposentar, ele não pode se aposentar e ele busca, então, o benefício de prestação continuada, o benefício da assistência social. E muitas vezes ele nem sabe, ele acha que é uma aposentadoria para a qual ele não contribuiu. Na verdade, é o benefício da assistência. Então, agora, eles estão aumentando o requerimento para a aposentadoria, então esse trabalhador ou essa trabalhadora não vai conseguir aposentadoria, mas aos 65 anos de idade também não vai poder requerer o benefício da assistência, porque a idade agora é 70 anos de idade. A idade mínima para buscar assistência é 70 anos. Bom, além disso, para professor tem uma exceção, professor e professora tem uma exceção, mas como regra geral eles estão proibindo acumular benefícios, ou seja, não pode ter 2 aposentadorias, não pode ter 2 pensões e não pode ter uma aposentadoria e uma pensão, mesmo que sejam de regimes diferentes, regime geral e regime próprio. Então eu costumo dar o exemplo, e aí esse exemplo acho que é bom aqui para Betim, é um exemplo de um casal de aposentados, um metalúrgico, casado com uma professora da rede municipal, todos 2 aposentados. Bom, hoje, caso um dos membros do casal morra, o que sobreviveu vai poder continuar com a sua aposentadoria e ainda vai receber a pensão daquele que morreu. Agora não pode fazer isso. Ele vai ter que escolher se prefere ficar com a sua aposentadoria ou se prefere ficar com a pensão do cônjuge que morreu. Vejam vocês que, no meu exemplo, o metalúrgico é do regime geral, ou seja, do INSS, e a professora é do regime próprio. Nem assim vai poder acumular pensão e aposentadoria de acordo com as regras da PEC. Bom, as maldades não terminam aqui. As maldades não terminam aqui. Os jovens podem pensar o seguinte: bom, eles vão fazer essa reforma da Previdência, eu já estou conformado que eu só vou conseguir me aposentar aos 65 anos de idade.
Não vai, sabe por quê? Porque eles já estão incluindo na própria PEC um mecanismo automático de elevação da idade mínima de aposentadoria. Ou seja, toda vez que a população brasileira estiver vivendo por mais tempo, isso implica em elevação da idade mínima de aposentadoria, os 65 anos. Então, se a população brasileira estiver vivendo mais, pode ser que a idade para se aposentar passe de 65 para 66, depois para 67, para 68. Então, o jovem de 22 anos hoje, até completar lá os 65 anos, pode ser que a idade de aposentadoria já esteja em 68, 69, 70. Exatamente. E esse mecanismo automático de elevação do limite etário também vale para o benefício assistencial, que na proposta deles é de 70 anos. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o... aliás, antes de falar sobre o direito adquirido, também na forma de um exemplo, eu vou falar da aposentadoria especial. Eu não sei se aqui tem alguma categoria que recebe aposentadoria especial, o representante dessa categoria, mas, enfim, eles estão acabando com a aposentadoria especial por risco de vida, o que significa que o eletricitário, o vigilante, não vão poder mais se aposentar de modo antecipado e mantendo apenas a aposentadoria por prejuízo à saúde, ou seja, para quem recebe insalubridade, que pega mais o pessoal da saúde ou que mexe com produto químico, que faz mal à saúde. Mas, mesmo assim, de novo, dificultando o acesso dessas pessoas à aposentadoria. E agora eu vou falar do direito adquirido e vou dar um exemplo. Eles estão entendendo direito adquirido só como o pleno cumprimento das regras atuais. Mesmo assim, de um jeito muito mal escrito, né, doutor Celso, que a gente fica sem saber qual regra eles vão aplicar. Merece uma discussão jurídica mais a fundo, mas, enfim, em princípio, eles estão reconhecendo que direito adquirido é só de quem já cumpriu plenamente os requisitos para se aposentar. E aí o exemplo que eu vou dar é de uma professora, de uma jovem mulher que fez um concurso para uma rede pública de educação, entrou, então, na rede pública em novembro de 98. Por que novembro de 98? Porque em dezembro de 98 já teve uma mudança na Constituição que piorou um pouquinho as condições dela se aposentar. Mas se ela entrou em novembro de 98, quando ela entrou, ela podia se aposentar com 25 anos de contribuição e tinha o direito à integralidade e à paridade. A integralidade é o direito de se aposentar com o último salário. E a paridade é o direito de que seu benefício vai ser corrigido de acordo com o salário do pessoal da ativa. Se essa professora entrou em novembro de 98 com 20 anos de idade, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Ela só vai poder se aposentar aos 65, perdeu o direito à integralidade e perdeu o direito à paridade. Então, ela que tinha, primeiro, a expectativa de se aposentar aos 45, e depois da mudança de dezembro de 98, ela achava que ela ia se aposentar com 48 anos de idade, ela só vai se aposentar aos 65 anos de idade, sem integralidade e sem paridade. Ela trabalhou quase 20 anos, achando que tinha direito à paridade, à integralidade, podia se aposentar aos 48 anos de idade, e perdeu tudo. Então, na verdade, eles têm um conceito muito estrito do que seja direito adquirido. Bom, caminhando para as conclusões, quais que são os eventuais impactos da aprovação dessa PEC? Primeiro é que a pobreza no Brasil vai aumentar. E eu diria até que uma pobreza com viés de gênero, que é um termo técnico para falar as mulheres provavelmente vão sofrer mais com essa
proposta de mudança, caso ela seja aprovada. Ou seja, as mulheres, a pobreza vai aumentar, particularmente entre as mulheres. E vai aumentar por quê? Porque está mais difícil ter o benefício da assistência, porque muita gente não vai conseguir se aposentar, porque a agricultura, os agricultores familiares provavelmente vão, esse setor da economia vai acabar, né? E vai aumentar a desigualdade social, um pouco também como apareceu aqui já, né? Ao impor uma regra única e dura para uma situação tão desigual, ao impor uma regra dura e igual, numa situação de vida e de trabalho tão desigual, isso agrava a desigualdade social. Agrava sobre as mulheres e agrava também sobre aqueles segmentos de trabalhadores e trabalhadoras que não conseguirão se aposentar e não conseguirão ter o benefício assistencial. E, por fim, essa reforma não é uma reforma para garantir o futuro da previdência pública no Brasil. Ao contrário, é uma reforma para induzir a privatização. Quer ver um exemplo muito fácil da gente enxergar, e muito concreto e muito recente? O Congresso Nacional aprovou, se não me engano, quarta-feira à noite da semana passada, a terceirização irrestrita. Se o governo estivesse tão preocupado assim em garantir a sustentação da Previdência, e um dos slogans do governo é alguma coisa do tipo reformar agora para garantir no futuro, ele não teria aprovado essa terceirização, ou o presidente vetaria essa proposta de terceirização. Por quê? Porque a proposta de terceirização vai ampliar em muito a precarização dos empregos, das ocupações, aumentando muito formas de ocupação que não recolhem contribuições para a Previdência. Logo, vai minar uma das bases de sustentação da Previdência. E o projeto aprovado de terceirização permite, inclusive, a terceirização no serviço público, minando, então, tanto o regime geral quanto o regime próprio. Mas também não tem uma sustentação no futuro, porque, apesar de a mulher ser discriminada dentro da família, porque ela tem a dupla jornada, a obrigação dos cuidados, etc., então, tem a desigualdade dentro da família, a desigualdade no mercado de trabalho, porque as ocupações que elas ocupam são menos valorizadas, o desemprego é mais alto, né? E tem a discriminação nas políticas públicas, porque as políticas públicas muitas vezes não cobrem as necessidades das mulheres, eles querem impor a mesma regra para homens e para mulheres na hora de aposentadoria. Logo, as mulheres, muito provavelmente, responderão reduzindo ainda mais o número de filhos que elas têm, como uma forma de buscar uma maior autonomia e uma maior possibilidade de uma carreira profissional, né? Bom, tendo menor quantidade de filhos, menos filhos, isso significa que no futuro vai ter uma classe trabalhadora menor, o que vai induzir o envelhecimento da população, e eles poderão alegar a necessidade de uma nova reforma, um novo desmonte da Previdência em função do agravamento do envelhecimento populacional. E, por fim, um dos pilares da Previdência, que é a confiança no sistema, está sendo minado com essa proposta de emenda constitucional. Vocês já devem ter conversado com jovens, sejam filhos de vocês ou alunos e alunas ou conhecidos de vocês, os jovens falando o seguinte: para que eu vou querer me filiar à Previdência? Eles estão adiando o momento de eu me aposentar, reduzindo o valor da minha aposentadoria, dificultando o acesso à aposentadoria por invalidez, diminuindo a pensão. Para que eu vou querer me filiar à Previdência? Eu prefiro trabalhar sem carteira ganhando mais, ou trabalhar como autônomo ganhando mais, sem contribuir para a Previdência. Além do mais, para que eu vou contribuir para uma coisa que está quebrada? Entre eu contribuir hoje aos 21 anos de idade, 22 anos de idade, até eu ter o direito de me aposentar aos 65 anos ou depois disso,
Se hoje ela já está quebrada, imagina quando eu chegar lá. Não quero me filiar na Previdência Pública, né? Então, isso mina uma das bases de sustentação da Previdência Pública, que é a confiança, a solidariedade e o pacto entre gerações. E, para terminar, já foi dito aqui, mas eu quero deixar como um alerta, eu acho que, minimamente, tanto o doutor Celso quanto as pessoas que falaram, e quanto a minha exposição, deixaram claro que a classe trabalhadora brasileira, em conjunto, homens, mulheres, setor público, setor privado, trabalhador rural, trabalhador urbano, né, regime geral, regime próprio, todos perdemos com essa política de desmonte da Previdência e da assistência. Então, aí, resta a nós entendermos a quem interessa essa proposta de desmonte da Previdência e da assistência. É isso. Obrigado. Obrigado, Frederico Melo. Parabéns pela explanação. Nós temos aqui um total de 5 inscrições do público presente, doutor Celso e Frederico, e vou iniciar pela pergunta do Marco, que foi feita por escrito, direcionada ao doutor Celso. Doutor Celso, fica à vontade em ler a pergunta e responder, por favor. A pergunta realmente vem exatamente a calhar aquilo que a gente está falando aqui. Só que, Marcos, peço licença para, antes dizer, um detalhe. Porque quem tem o Frederico numa mesa de palestra e de debate, fica descansado. Mas apenas acrescentar um detalhezinho que talvez tenha passado, que é aquele aposentado ou pensionista do regime próprio da Previdência Social, ele, quando aposenta, além de ser agora, por essa que eu chamei de, embora ninguém tenha percebido, eu trocar o R pelo D, essa deforma da Previdência, e eu vou frisar aqui agora que não é ré, mas deforma, quando eu dizia ali, o cálculo de 51% que se vai apurar para somar com mais 1% a cada ano de contribuição, além do 25%, então a idade de 65%, mais... apura-se o cálculo de 51% e vai acrescentar mais 1% a cada ano de benefício. Tá bom. Para aqueles que não estão ainda na fase de transição do direito adquirido que o companheiro Frederico acaba de dizer, e que poderia ser beneficiado com ele, porque tem 50 anos se for homem, 45 se mulher, ou 55 se homem, 50 se mulher, naquelas hipóteses, ele aposentaria com o limite do teto da Previdência. Vocês, servidores públicos, o limite do teto da Previdência, mais 70%. O limite do teto da Previdência, que hoje está em 5.531, mais 70%. E com essa deforma, você estaria apenas igual no teto da Previdência Social. Ainda que você possa ganhar mais, ainda que aquele servidor possa, funcionário público, servidor público possa ganhar mais, ele estaria limitado ao teto da Previdência Social. Essa reforma também atinge os legislativos, né? Daqui por diante, se aprovada, atinge o legislativo, no caso, os vereadores. E uma outra coisa que eu ainda preciso complementar ali, que não foi falado, é que, embora o governo, o presidente, tenha dito que retira a questão dos estados e dos municípios da reforma, e eu dizia ali, como forma de diminuir o impacto, a pressão social contra o Congresso, na verdade, ele está tirando apenas aqueles que são do regime próprio, porque aqueles que são seletistas, embora servidor público, enquanto servidor público, mas que são seletistas, que contribuem para o INSS, não estaria sendo excluído, não. Assim como o servidor público federal não está excluído. Então, apenas aqueles que, sendo do Estado e sendo do município, que não sejam
seletista que estariam excluídos desta reforma. Nesse passo atrás que o governo deu lá.